Paz do Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos presbiterianos. Eu brinquei pela manhã que o primo, o parente mais próximo do Batista é o presbiteriano. Né? Se o Batista tem parente, esse deveria ser o presbiteriano. Né? Então, é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu tenho muitos amigos presbiterianos, inclusive as duas igrejas que eu mais prego é presbiteriana e batista. Não sei porquê, mas normalmente se dá o fato. Eu já pedi as minhas desculpas ao pastor, porque eu não vim preparado para estar na Santa Ceia, então eu estou bem à vontade. Né? Eu ia pregar hoje em Patinga, na igreja de um amigo meu. Na realidade, ele cedeu para eu estar aqui, né? Assim, com muita alegria. Ele é um amigo meu de muitos anos, é meu irmão. Então, a pedido do pastor que estivéssemos aqui, ele cedeu na bênção. Eu também estou com o culto na igreja, a qual sou pastor hoje, né? E hoje tem culto lá. O irmão estava até brigando. Por que o pastor não fica terça, irmão? Não dá mais. Eu já estou a semana toda. Terça-feira eu tenho culto na minha igreja, né, e realmente estão lá cultuando a Deus e nós estamos aqui pregando o Evangelho. É uma alegria muito grande poder comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhar do Evangelho, pregar o Evangelho de nosso Senhor. Eu sou pastor há 18 anos, né? Então você olha, mas tão novo, as aparências enganam, viu? Nunca se iluda pelas aparências, elas enganam muito. Então, não sou tão novo quanto você pensa. É que eu tomo um remedinho que eu fico novo para sempre. Na realidade, eu tenho 33 anos, estou na idade de ser crucificado. Mas eu sou pastor, desde os 15 anos eu sou pastor missionário, claro. Já são mais de 40 países pregando o Evangelho, mais de 2 milhões de almas salvas. Programas na televisão em vários países, mais aqui no Brasil. Já estive aqui numa grande cruzada em Valadares, alguns anos atrás, com mais de 20, 30 mil irmãos. Não lembro qual a data também, mas aqui hoje nós retornamos para pregar o Evangelho do nosso Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Romanos 8, versículo 7. Confesso aos irmãos que eu me sinto muito à vontade num público como esse. Me sinto em casa. Posso falar abertamente do Evangelho de Jesus sem nenhuma restrição. Gosto muito de pregar assim. Meus irmãos, enquanto você abre a Bíblia, bem aqui na sua saída tem uma mesa. E em cima daquela mesa tem o nosso material. Eu não sou o tipo de pregador que cobra para pregar. Não concordo com quem faça isso. Quem cobra por tempo de intimidade é a prostituta, não a noiva de Cristo. Então eu não concordo com esse fato, cobrar para pregar, cobrar para cantar. Eu sou inimigo mortal disso. Para mim o Evangelho é Evangelho, o que de graça receber, de graça dá. E normalmente a igreja não dá o quanto a gente merece, ela dá o quanto ela pode dar. Né? E eu, apesar de amar todas as igrejas, amar os irmãos, eu não trabalho para as igrejas, eu trabalho para Deus. Amém? Então, digamos que os DVDs, o material que está lá, sejam as tendas que Paulo também fazia, e com isso ele sustentava o seu ministério. Eu sou presidente da Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial, desde 2002. Nós treinamos e enviamos missionários para o mundo todo, sustentamos esses missionários. Nós temos trabalhos sociais, nós temos um trabalho com comunidades carentes, estamos montando agora um ônibus ambulatório, nós temos médicos missionários, obstetras missionários que cuidam. Nosso trabalho é muito amplo. Se você quiser conhecer, o site é missãovem.com. Missãovem.com. Vem é uma sigla de Visão de Evangelismo Mundial. Então, diante disso, quando você sair daqui, você vai encontrar o nosso material, e eu trouxe coisas muito bacanas para os irmãos. Por exemplo, eu trouxe esse box, dentro desse box tem 11 DVDs com 6 pregadores diferentes.
cada pregador pregando 2 mensagens. Isso aqui é um seminário que nós realizamos em todo o mundo, é lá em International School, que é a Escola Internacional de Elias, ou mais conhecido como Escola de Profetas. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é despertando poder, unção, como interpretar a Bíblia, como pregar, como confrontar pecado, como fazer apelo. Tudo isso nós pregamos nesse congresso. E é algo assim fora, como ganhar a sua família para Jesus sem constrangê-los. Então tudo isso a gente fala. Por exemplo, eu preguei 3 mensagens nesse congresso, que é uma, a religião de Caim, a outra, evangelho de cães e gatos, a outra, as 7 mentiras da igreja moderna. São as 3 mensagens que eu preguei. E Hernandes Dias Lopes, que é um grande amigo que eu tenho, amigo presbiteriano, pregou 2 mensagens fora de série, algo assim que impactou aquele congresso. Luciano Subirá também pregou 2 mensagens impressionantes. Pregou na área de família, ele fala sobre a apostasia familiar, que é o divórcio. Ele fala também sobre pais dando destino a filhos. Então ele explica como ganhar o coração do seu filho, porque você traz ele na igreja, mas você não trouxe o coração dele na igreja. Né? Então como conquistar e ganhar o coração dos seus filhos? É tremendo as mensagens dele. Luiz Hermínio hoje é considerado, inclusive quero indicar para os irmãos pastores, a um dia quando puderem trazer aí, viu pastor? Apóstolo Luiz Hermínio, hoje é considerado um dos maiores avivalistas dessa nação. Meu irmão, amigo, e Nívia Soares. Nívia pregou, foi algo assim tremendo nesse congresso, e Paulo Júnior. São 6 pregadores com 11 mensagens. 11 porque a Nívia não conseguiu pregar a segunda mensagem, porque ela estava bem grande já. Grande é porque ela estava grávida de gêmeas, deve que deu à luz, né? Então, isso aqui é um presente, irmão. Se eu trouxesse 11 DVDs, seria R$20 cada, pare e pense o preço. Você sabe quanto que é aqui no box, aqui lacradinho para você, direto da nossa editora? Isso é tudo original, viu? Sabe quanto que é? R$100. É menos de R$10 cada DVD. E aí você pode adquirir até em 3 vezes também no cartão de crédito. Temos lá. E eu tenho também um CD com 20 pregações. Aqui, essa coisinha pequenininha, tem 20 pregações. Eu tenho aqui, por exemplo, a alegria de morar no céu. Quem quer ir para o céu aí? Hoje. Os irmãos, abaixa a mão. Irmão, se você não estiver pronto para o céu hoje, quem te garante que você vai estar pronto para o céu amanhã? Você tem que estar pronto para o céu hoje. Vou perguntar de novo, quem quer ir para o céu a qualquer hora? Independente do momento, né? Quem espera no Senhor somente nessa vida é o mais miserável de todos. A confissão que Deus abençoa. Você sabia que existem 7 tipos de confissão na Bíblia e Deus só aceita 2? De 7 tipos de confissão de pecados na Bíblia, 5 delas Deus não aceita. Por exemplo, Judas disse, eu pequei, confessou, mas se matou. Saul também disse, eu pequei, mas Deus não aceitou. Então você vai encontrar 5 tipos de... A confissão de Balaão. Você lembra de Balaão? O profeta burro falando com o burro profeta. A história de Balaão. Então você vai ver ele confessando o pecado e Deus não aceitando. Acã. E por aí vai. Tem 5 tipos de confissão. Não é qualquer confissão que Deus aceita. Então, tem muitos aqui. Ó, o anseio furioso de Deus. Tire lições da sua dor. Um coração que não pode prosperar. São 20 mensagens em MP3 aqui nesse CD. Vale a mesma coisa. Se eu trouxesse 20 CD de mensagem, seria no mínimo R$10 cada. É apenas R$20 o CD com 20 pregações. Dá R$1 cada pregação, né? Bom que não dá excesso de bagagem. Sai mais fácil. E disparado o DVD dos mais de 300 DVDs que a gente tem, o DVD mais vendido do meu ministério, O Riso Escondido de Deus. Isso aqui eu preguei num congresso também que temos lá no Sul, por nome Casa de Zadok. Esses são 9 pregadores. Eu não vou falar o resto, eu trouxe o DVD porque não dá para ouvir no áudio. Porque o que acontece é gritos e gemidos assim que você tem que assistir. Tem que assistir. Então a gente trouxe. Então está aqui, apesar do volume ser pequeno, compacto, tem muita coisa.
São 20 mensagens no CD, mais 11 nos DVDs e mais essa. É muita coisa. Overdose de palavra para você. E tudo isso aqui, para você ter uma ideia, só esse box que nós distribuímos nas livrarias, só isso aqui está R$320, que é uma escola completa. Né? Então, para você que for adquirir tudo, é R$140, pode fazer até em 3 vezes. Eu só tenho 20 kitzinhos desses, tá? Então, no final do culto de preferência, você adquire e vai ser bênção. Eu quero falar nessa noite sobre onde estão os teus pecados? Ou uma pergunta, onde estão os teus pecados? Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Quero perguntar aos irmãos se o culto está via internet, para também poder cumprimentar os demais que estão do outro lado. Que Deus os abençoe e sejam abençoados através desse culto. Quem achou, diga amém. Diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Pai, que após essa ministração da tua palavra, enfermos também sejam curados, o Senhor possa salvar e transformar corações e vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esqueci de perguntar, tem algum irmão de aniversário aqui hoje? Não tem. Não estou torcendo para não ter, mas tem. Tem não? Fala rápido, irmão, que eu quero te dar um presente. Aniversário de idade. Então vai ter de casamento, um monte de coisa, né? Tem ninguém fazendo aniversário aqui? Olha, pensa num cara sortudo, sou eu, né? Eu ia dar um DVD, ó. Não, tem que ser hoje, não pode ser ontem, nem pode ser amanhã. Tem ninguém de aniversário? Última chance, dou-lhe um, vou ter que dar para aniversário de casamento então, viu? Quem quer, o irmão? Quem quer? É você? Você é bem mineiro, né? Tá aí, ó, viu? Viu só que coisa? Meus irmãos que não levantaram a mão perderam a bênção. Eu tenho certeza que no meio desse tanto de gente tinha um de aniversário, não é possível, né? Irmãos, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, em Romanos, capítulo 8, no versículo 7, o título da mensagem, onde estão os nossos pecados? Esse texto de Romanos, ele é uma coisa violenta. Inclusive, a carta de Paulo aos Romanos, ela é sobrenatural. Se você for analisar a carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo São Paulo divide ela em 3 seções. A seção dos inculpáveis, a seção dos hipócritas e a seção dos perdoados. O apóstolo São Paulo fala na carta de Paulo aos Romanos, considerado pelos teólogos, a carta mais perfeita de todas e também um dos livros mais perfeitos da Bíblia. Você vai perceber que o apóstolo São Paulo em nenhum momento menciona o diabo como inimigo do homem. Mas ele menciona o diabo em Romanos 16 e 19, em breve o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder debaixo dos nossos pés, mas ele menciona em toda a carta que o maior inimigo do homem é o homem. É aquele que está do outro lado do espelho. E nosso tema aqui hoje é exatamente falando sobre esta questão. A doutrina do pecado, porque faz parte de uma doutrina, ela é chamada na Bíblia, veja, a Bíblia Sagrada é entendida de 3 maneiras e constituída de 10 doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica, e as 10 doutrinas começam com teologia, cristologia, paracretologia, angelologia, aí vem soteriologia, que é de sotero, hamartiologia, que significa pecado, de hamartia, aí vem eclesiologia, bibliologia, numerologia, que são os números na Bíblia, não a numerologia da astrologia, vem escatologia e por aí são as 10 doutrinas que você encontra na Bíblia. A Bíblia nos instrui e ela nos ensina de uma maneira muito simples. Quando nós vamos falar sobre esse tema, sobre pecado,
Primeiro você tem que entender uma coisa básica. O homem não é inocente e nunca foi inocente. Quando nós falamos de homens e de seres humanos, nós somos tendenciosos a sermos advogados do homem. Mas veja o que a Bíblia Sagrada fala sobre o homem, sobre essa questão, e eu costumo dizer que todo homem nasce mal. Diga isso comigo. Pastor, não é possível. Veja, eu sou pai de uma criança que vai fazer agora, dia 12, vai fazer 11 anos. Mas quando meu filho tinha 4 mesinhos, ele tinha uma mania muito terrível de quando faltava leite, ele mordia até sair sangue. E aí as irmãs dizem que isso acontece, porque a pediatra disse que quando ele fizesse isso era para dar um tapa na boca dele para ele soltar. E eu ficava vendo a minha esposa amamentando ele, chorando, porque doía, e ele mordia sem dente. Uma vez ele estava no meu colo, ele tinha a mania de pôr o dedinho assim entre o pulso e o relógio, e ficava puxando. Aí uma vez eu tirei a mãozinha dele, ele começou a bater, 4 mesinhos a 6 meses de idade. Aí ele batendo, e ele pegava o meu dedo e mordia, só com a gengiva, mas doía para burro. Agora você pega uma criança, com a mentalidade de uma criança de 4 meses, e põe num corpo de 18 anos. O que faz com a mãe? Irmãos, nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Não são os pecados que nós cometemos que nos fazem pecadores. É a natureza, não pecado. Se você se trancar no quarto e ficar calado e não falar nada, e não fizer nada contra ninguém, ainda assim você será pecador. É natureza. Isso fala de uma extensão que está no coração do homem, debilitada pela queda de Adão, que é o que eu falo, a queda de Adão e a minha. O homem nasce em pecado e em pecado ninguém verá a Deus. A questão disso tudo, para você entender, Romanos 3:10 diz, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. João 3:19 diz que o Senhor enviou a luz e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e é terrível rejeitar a luz de propósito. 1 de Paulo aos Coríntios 2:14 diz que esse homem, então, carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Isso é fato. Romanos 8:9 diz que a carne procura morte, porque ela é inimiga de Deus, ela propõe uma inimizade contra Deus. João 8:34, Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Essa é a doutrina. E João 6:5 diz que viu o Senhor que toda a imaginação do coração do homem, todos os seus pensamentos eram mal continuamente. Isso é a queda. Tudo no homem é depravado, é caído, está contaminado. E por causa disso ele não pode ir até Deus. Por isso que Deus procura esse homem. Uma coisa interessante que você vai entender, que nós vamos entrar na questão da justificação aqui nessa noite, sobrenatural, é que nós temos 2 textos no Novo Testamento que nos faz lembrar e denotar a presença de um Deus Pai. O primeiro deles é o pai do filho pródigo. O segundo deles é aquele que deixa as 90 ovelhas no aprisco e vai em busca de uma. Agora nós temos 2 pais agindo o mesmo Deus de maneiras diferentes. Por exemplo, o pai do filho pródigo não vai atrás do filho. Ele fica esperando que o filho volte. Já o bom pastor, que também é Deus, ele deixa as 90 e vai atrás das ovelhas. É óbvio que nós temos aí 2 imagens de seres. Aquele regenerado, aquele que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, e aquele que não pode por si só, ele é caído, é depravado, e o Senhor então, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí, o Senhor então ama ele primeiro, antes dele o amá-lo. Aquele que fica às 90 no pasto e está lá no mundo é o camarada morto em seus pecados e delitos. Aquele que foi para o mundo ainda é o filho, então ele agora tem condição de voltar para Deus por sua própria escolha voluntariamente. Isso é interessante.
Romanos 8:5 diz que os que estão na carne irão se inclinar para as coisas da carne. Agora preste atenção nesses textos. Existem revelações profundas aqui nessa noite para você. Primeiro, João 3:5. Na verdade te digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 8:34, em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 15:4 e 5, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E o Senhor vai dizer, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui destrói completamente o evangelho egocêntrico apenas da autoajuda, fazendo o homem descobrir o seu poder interior. E Jesus diz ao contrário, sem mim nada podeis fazer. Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. É inclinação, é natureza. Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Isso é a natureza do homem. Romanos 8:7 fala da inclinação que é inimiga contra Deus. 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É tremendo isso. Diante disso você tem que ter e abranger, vamos abranger um quadro maior aqui, e descobrir nessa noite qual é a maior necessidade do coração do homem. Qual é a maior necessidade evangélica hoje? Aqui está. O que você vai ouvir agora, o coração da Bíblia. Primeiro, você tem que entender, todos pecaram e agora estão afastados da glória de Deus. Segundo, não há nenhum justo que se quer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Terceiro, a Bíblia diz que ninguém poderá ser salvo por méritos, é pela graça. E não vem de obras para que ninguém se glorie nelas. No versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor separou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Deus não inocentará o culpado. Essa é a doutrina do Evangelho. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa tem que morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É fato que Deus não vai deixar passar batido o pecado e nem o pecador. Essa é a doutrina. Se você não entender o que eu estou te falando, que é a doutrina da justificação, você não compreenderá nada no Evangelho. Isso aqui é o coração da Bíblia, é o coração do Evangelho. Você tem que entender, em primeiro lugar, como nós pecamos. Biblicamente falando, a Bíblia deixa claro que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por pensamentos e pecamos até sem pecar. Veja, a Bíblia diz que quem pode fazer e não faz, obviamente você peca até quando você não faz. Quem sabe não faz, comete o quê? Pecado, isso é fato. Aí você entende o que a Bíblia quer dizer, que nós não fazemos nada a não ser pecar. Porque você peca por palavras, você peca por obras, você peca por pensamentos. Calcula-se que 50 milhões de pensamentos passam na nossa mente todos os dias e nós pecamos até sem fazer nada. Nós estamos pecando por causa da natureza. Diante de tudo isso, a pergunta que se faz é, como um homem vai comparecer diante de Deus sem ser consumido? Como você estará hoje perante Deus? Lembra do tema da mensagem, onde estão os teus pecados? Vamos imaginar que você se tranca no quarto. Então agora você decidiu que hoje você não vai pecar.
por obras. Então você se trancou no quarto. Mas agora você decidiu que também você não vai falar de ninguém, você não vai murmurar, você não vai fofocar, você vai ficar fazendo um jejum de palavras hoje. Então você não vai pecar por palavras. Mas agora você está num dia de folga, então você está no merecido descanso. Então, obviamente, você também não vai pecar por omissão, por não fazer nada. É merecido. Então você não peca por obras, você não peca por palavras, você não peca por omissões, lhe resta apenas os pensamentos. Um jovem me perguntou, pastor, por que pensamento é pecado se eu nem ainda cometi? É porque você está pensando que pecado é o ato. Pecado não é o ato. Pecado é filho do que foi cobiçado. Eu tenho uma mensagem por nome Pecados da Mente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse que aquele que desejar uma mulher com ela já pecou. Aquele que odeia o seu irmão já é assassino dele. São sementes que vão brotando e a chegar à prática é muito mais fácil. Você pensa, Deus assiste. Tudo que você pensa, você gera uma imagem, aquilo Deus está assistindo, como se fosse um filme. Então cabe a nós fazermos uma pergunta, se o Espírito Santo pegasse todos os nossos pensamentos agora e fizesse um filme e lançasse-os no telão, qual seria o nome do filme? Pior, qual seria o gênero do filme? Porque exatamente esse será o filme que vai rodar no dia do nosso julgamento. Vocês estão bem? Ou vão ficar bem? Vão ficar bem. Ok, vamos imaginar que você é uma pessoa muito santa. Que você é aquele santo pra chuchu que arrota em línguas. Aquele camarada que senta na frente do espelho e canta quão grande és tu na frente do espelho. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Vamos imaginar que você não pecou por palavras, que você não pecou por obras, que você não pecou por omissões, e agora você está lutando apenas com 3 pensamentos por dia, só 3. Vamos supor que você tenha cometido num dia apenas 3 pensamentos pecaminosos. Isso é para quem é crente para burro, gente. Crente para chuchu. Vamos fazer um cálculo, você vai entender aonde eu vou chegar. Isso é sério. Num dia, 3. Na semana, 90. No mês, vamos arredondar para 1.000. Em 10 anos, 100.000 novos pecados. A cada 10 anos você terá 100.000 novos pecados. E a Bíblia diz que os nossos pecados, impressionante, eles acumulam. Isso é sério. Fala para o irmão, isso é sério. Agora vamos analisar isso de uma outra ótica. Vamos supor que você está agora diante de um juiz. E esse juiz fala, eu tenho que julgar seus crimes. E ele vai abrir a sua pasta e ele lê 100.000 crimes. Você está agora diante de um juiz sendo julgado por 100.000 crimes. Lembra-se? Pecados é uma agressão moral contra Deus. Você está agredindo diretamente o Senhor. É um crime. Esse juiz vai ter que julgar 100.000 crimes. Qual seria o doido de dizer que não é justo o juiz condenar esse indivíduo? Diante de uma pessoa com tamanha culpa, qualquer coisa que o juiz fizer com ele é justo. Mas, meus irmãos, o juiz dos homens se compra, faz o que quiser, mas existe um juiz que não compra, porque ele viu tudo, ele não precisa de advogado, porque ele viu tudo, ele não precisa de promotor, porque ele viu tudo, ele viu, ele ouviu, ele pensou. A Bíblia diz que os nossos pecados sobem até Deus como cheiro, fedor. Os nossos pensamentos sobem como gritos, e ele vê tudo. Olha para mim. Como
um pecador vai se apresentar diante de um Deus tão santo, sem ser consumido? Se você não entender justificação, você não entende nada na Bíblia. Isso é sério. 100.000 crimes. Agora, eu vou ser mais sucinto. Você não precisa cometer 100.000 pecados para deixar de entrar no céu. Se você cometer um pecado, você não entra. A Bíblia diz que o céu só entra gente perfeita. A Bíblia diz que o céu é lugar para gente santa. Se você não é santo, você não entra. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E em pecado também ninguém verá Deus. E nesse momento há uma crise moral interior no seu coração. E você está dizendo, é impossível. Realmente você entendeu agora o Evangelho. É impossível. A salvação é algo impossível. Por isso que ela só acontece pela graça. Não tem méritos, não tem como você conseguir nada com nenhuma obra, porque a Bíblia diz que até mesmo as nossas boas obras são trapos de imundícia perante Deus. É impossível. Todo homem nasce mal, ele é caído, ele não pode ir, ele não vem, ele não virá. Ele é depravado. Até a imaginação, desde a mais simples, é má continuamente, diz a Bíblia. Como nós seremos salvos? Se os nossos pecados acumulam dia após dia, e eu contei apenas 3, para quem só comete 3 por dia, e cada 10 anos 100.000 novos pecados, como você será salvo? Responda para mim. Você sabe que religião é o homem procurando Deus. Cristianismo é Deus em busca do homem. Aquilo que é impossível para os homens, está falando exatamente da nossa salvação, Deus fez por mim. A salvação realmente é impossível, será impossível e continuará sendo impossível, que somente Deus pode fazê-la possível. O homem será reconhecido no amado, através de Jesus. Isso é o teor da justificação. Ele nos justifica em Cristo. Ele apagou a dívida, ele pagou o preço. Isso é justificação. Esse é o cerne do Evangelho. O Evangelho está pautado nisso. Se você não entender isso, você nunca entendeu o Evangelho. Isso é sério. 1 Samuel 16:7 fala que aos olhos de Deus até um mero pensamento de tolo é pecado. Alguém aqui tem dúvida que você cometeu muitos pecados ao longo desse mês? Alguém aqui tem dúvida que você é um pecador e não porque você cometeu pecado, é por causa da natureza? Alguém aqui ousa subir e dizer que não é pecador? Como nós seremos salvos? Existe possibilidade de um homem ser salvo sem a doutrina principal da Bíblia? Agora, quem entende? Quem entendeu? Esse é o cerne, é o coração. Mas a justificação, ela só funciona com uma outra doutrina paralela a ela. É essa doutrina. Então você vai entender isso. Se você não entender isso, você não vai entender o Evangelho. E nós chamamos essa doutrina, a doutrina do arrependimento. Qual é a principal pregação do Evangelho? Qual foi a primeira pregação pregada por um evangelista na Bíblia? Marcos 1:4. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Lucas 5:32. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. A primeira mensagem, a primeira pregação da Bíblia, a primeira mensagem da Bíblia, a primeira exposição da Bíblia é sobre arrependimento.
Há muita gente pregando o reino de Deus sem arrependimento. Não existe reino de Deus sem arrependimento. O arrependimento precede ao reino de Deus. É um requisito básico para ser salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz o Senhor. Jesus disse, se vós não se arrependerdes, não vos arrependerdes, todos perecerão. Sem arrependimento não há esperança de justificação. Eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Eu já aprendi que até que te prove ao contrário, a sua opinião é a certa. Não é verdade? Se me provar, ela deixa de ser certa. Alguém disse que toda a verdade é paralela, até descobrir uma verdade, uma verdadeira, que é a verdade. É isso? Quando você prega para o muçulmano, ele descobre que a verdade dele era mentira. Por isso que Jesus não disse, eu sou uma verdade paralela, ele disse, eu sou a última, eu sou a verdade, a única. As outras são paralelas. Agora preste atenção, quem aqui crê na justificação? Diga amém. O que é justificação? É o Senhor me fazer justo sem eu ser justo. Segunda pergunta, quem aqui acredita que toda vez que você peca, você pede perdão, o Senhor te perdoa? Levanta a mão. Então repita, toda vez que eu pecar, se eu pedir perdão, o Senhor me perdoa. Repita de novo. Pela terceira vez, para a heresia ficar mais séria ainda, vai lá. Seja incisivo. Agora preste atenção. Isso está na minha mensagem, inclusive, as 7 mentiras da igreja moderna. Não há uma única promessa na Bíblia de perdão para quem pede perdão. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. O pedir perdão só irá funcionar se ele foi promovido de um fruto de arrependimento. Não, mas a Bíblia diz, se confessar, mas confissão é fruto de arrependimento, não de pedir perdão. Deixa eu te contar uma coisa triste. Uma irmã veio até mim falar que separou do marido. Eu estava no aeroporto, ela é uma cantora, né? Gosta. E aí, como é que tá? Falei, separei. Por quê? Porque eu descobri que ele é homossexual. Falei, tá, e aí? Agora estou separada. Pastor, mas é cada coisa que eu ouvi, ele disse que toda vez que ele ia subir para cantar, ele pedia perdão. Então, se pedir perdão traz perdão, o camarada pode estar em pecado aí 5 minutos antes de pregar, que ele sobe livre. E o questionamento desse pregador, desse cantor, é justamente isso. Toda vez que eu peço perdão, eu estou livre, Deus me perdoa. Boa parte da igreja moderna pede perdão para se aliviar da culpa e não para mudar. Não há promessa na Bíblia para quem pede perdão se não foi de todo o coração. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. A justificação, a purificação dessa multidão de pecados só funciona com a doutrina do arrependimento. A justificação não é um botão que você diz, Senhor, me perdoa, e ela entra em atividade. A justificação só irá funcionar depois de um coração quebrantado e arrependido. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, não é apenas quem confessa, existem requisitos básicos para você se tornar uma nova criatura, e esse primeiro passo é o arrependimento. Arrependei-vos.
Veja bem, quando você pega a história do filho pródigo, vamos lá ela. O filho pródigo saiu dos olhos do pai. Então nós temos um exemplo do filho pródigo muito interessante. Primeiro, mas Deus é amoroso, é igual o pai do filho pródigo, você tem razão. Se Deus é igual o pai do filho pródigo, que eu acredito que seja, é pior para nós ainda, porque você não vê o pai do filho pródigo indo atrás dele. Você não vê o pai do filho pródigo impedindo ele de ir. Muito pelo contrário, você vê o pai do filho pródigo esperando que haja um arrependimento e ele volte. Agora, você começa a entender a doutrina do arrependimento é nisso. O filho pródigo começa a pronunciar certas palavras do tipo: pai, eu pequei. Convicção. O arrependimento começou aí. A primeira coisa que acontece é o arrependimento. Eu pequei. Você não vê ele dizendo, mas pequei por isso, por causa disso. Ele apenas disse, eu fiz. Ele tem uma convicção. Então existem os passos que precedem a justificação. Primeiro, eu estou ciente de quem eu sou. E agora ele vai dizer, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Confissão. Convicção e confissão. E agora, por último, ele vai dizer, voltarei, conversão. Vamos fazer com o dedinho, vai lá. Convicção. Vamos fazer isso bem alto. Confissão e conversão. Notem, meus irmãos, que a conversão é só o terceiro passo da salvação. Jesus falou para um de seus discípulos, Pedro, quando te converteres, você prega para os seus parentes. Ele está falando com um discípulo. Pedro, você tem que se converter, Pedro. Nós precisamos derrubar a teoria de que, irmão, eu entrei dentro do escritório de um pastor, e um pastor estava conversando com um rapaz, ele chorando muito, porque naquela noite passada, ele tinha dormido com a namorada. Essas coisas não acontecem muito comum hoje em dia, não. Né? E aí infelizmente, eu estava lá, e ele chorava, e o pastor vendo aquele rapaz naquela constrição terrível, o pastor falou assim, meu filho, você pediu perdão? O rapaz falou, pedi, então descansa, rapaz. Aí, irmão, eu não aguentei. Falei, pastor, posso falar? Pode, pastor, dá uma palavra de ânimo. Eu falei, vou dar uma palavra de ânimo, coisa nenhuma. Como assim, palavra? O rapaz dormiu com a namorada, você quer que eu dê uma palavra de ânimo para ele? Ele não é inocente não, ele é culpado. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado, é a alma que pecar, essa morrerá. Pastor, mas esse é o peso que ele trouxe sobre ele. Para ele entender justificação, primeiro ele tem que entender que ele é culpado. Segundo, que ele tem que se arrepender. E depois do arrependimento, Deus vai justificá-lo. A pergunta que eu faço quando eu prego em cruzadas evangelísticas, você se sente um miserável hoje? Você acha que você merece ir para o inferno? Irmão, todo mundo que senta do meu lado no aeroporto, no avião, ou converte ou revolta. Sentou, morre, vai morrer mesmo. E morre, é sentar, eu já falo, você conhece Jesus? Por último, a mulher falou assim, quem te deu intromissão para me perguntar isso? Eu falei, só sentou do meu lado. Irmão, em 10 minutos, as pessoas começam a chorar, e diga-se de passagem, elas entendem mais a justificação do que qualquer crente. Porque elas dizem, eu estou perdido. Quando a pessoa diz, eu estou perdido, ela começou a entender o Evangelho. Ganhei um ateu aqui, essa semana passada. Quando eu falei para ele que salvação é pela graça, ele odiava o Evangelho, o pai dele guarda o sábado, e ele com raiva do Evangelho por causa do pai dele. Quando eu falei para ele a doutrina da graça, ele olhou para a minha cara, o ateu falou assim, então eu sou salvo. Falei, quase. Então se eu não preciso fazer nada, eu estou salvo. Falei, quase, porque agora você tem que confessar com a boca e crer com o coração e se arrepender. Falei assim, então não estou totalmente salvo. Falei, não. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Falei, agora você entendeu o Evangelho. Ah, então tem mérito meu. Falei, como? Se eu não estivesse falando de Jesus para você, você entenderia? Ele disse, não. Então
Deus veio atrás de você através da pregação. Sabe o que o ateu me disse? Faz sentido. Como ouvirão se não há quem pregue? É a pregação que traz esse confronto para você entender. A justificação só funciona com um real arrependimento. Você não é justificado porque você pensa que é justificado. Você não é justificado porque você um dia dobrou o joelho e disse que agora é de Jesus. Acha para mim um texto. Pediu perdão, é perdoado. Tem na Bíblia. Presbiteriano é bom de Bíblia. Alguém pode fazer uma exegese aí em 1 minuto? Tem na Bíblia? Existe aí? Não existe. Não tem nada na Bíblia que diz que todo pecador que pede perdão é perdoado. Que simples ato de levantar a mão e aceitar Jesus faz de você salvo. Mas eu estou com gente por aí que diz, não, eu já sou crente, eu já até aceitei, eu até bati, eu até já fui líder de célula, e agora, não, eu só não vou mais na igreja, não, eu agora continuo vivendo a minha vida, mas eu já sou de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe quanto que vale a sua confissão de fé perante Deus? Nada. O ato de levantar a mão e dizer, eu aceitei Jesus, não é nada se não foi promovido por um ato de inteiro arrependimento e constrição, convicção de pecado e ciência de quem você é perante Deus. O cristianismo não é litúrgico, do tipo, aceitei, agora eu sou. O cristianismo é observação do Evangelho. Cristianismo não é autopromoção. Cristianismo é autorrebaixamento. Sem morte não tem vida. Ele tem que tirar o coração de pedra e colocar o de carne. Ele tem que fazer morrer a velha natureza e mudar e pôr uma nova natureza. Não tem como calvinar, não tem como melhorar, não tem como repaginar a sua carne, não tem como você melhorar a sua natureza. Ela precisa morrer. Tem muita gente querendo melhorar sua natureza. Dá uma calvinadinha, põe um reboco. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Não tem como. É natureza. É natureza, agora você tem uma nova natureza. Não tem como você viver aquela velha natureza. Não se escandalize com o beijo gay dos mortos. Eles estão mortos, eles estão afogando nos seus vômitos. E eles vão pecar até não querer mais. E eles vão cada dia mais se superar com sua devassidão, depravação e pecado. Eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Eles têm que fazer isso. É a natureza dele. O pior é um cristão. É a porca lavada, voltar ao espojouro e se sujar de novo. Meu irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Em dias atuais, não tem como você ser bíblico e gente boa ao mesmo tempo. Estava pregando isso numa determinada igreja. E o irmão disse, mas se a gente for viver a Bíblia como tem que viver, a gente não vai viver mais. A ideia é essa. A ideia é que esse mundo se torne inóspito, inabitável, que o Senhor venha para o seu povo. Não é para você se sentir bem aqui, a ideia é essa, que fique realmente inabitável para nós. Está ficando. Arrependimento é a principal pregação do Evangelho, é ela que dá vida ao morto. É ela que desperta. Arrependimento é a primeira pregação do Evangelho. Arrependimento foi a primeira pregação de Jesus.
Foi a primeira pregação de João, foi a primeira pregação de todos os apóstolos. Ela é a entrada para o reino de Deus. Não há avivamento sem arrependimento. Avivamento sem arrependimento é só movimento. Não há pula-pula, não há nada. É gente pulando, gritando, muita gente se alegrando e pouca gente chorando por seus pecados. Não há mais constrição. Hoje eles mudaram o nome das coisas. Pecado deixou de ser pecado e passou a ser doença. Eu quero te dizer que homossexualismo não é doença, é pecado. Vício no álcool não é doença, é pecado. Essas pessoas não são doentes, elas se tornaram doentes por causa de seus pecados. Pode mudar o nome, pode dizer o que for, vai continuar sendo pecado. Dentro disso eu vou concluir o que é arrependimento. É claro que existe, todo mundo sabe que, você pergunta o que é arrependimento, eu vou falar metanoia. Não, não é. Na realidade essa é a maneira mais vaga, mais simples e mais pobre de explicar o que é arrependimento. Arrependimento é um misto de duas palavras. Meta, tracinho, noeu. Meta mesmo. De propósito, de alvo, meta. E um tracinho, noeu. Noeu, N-O-E-W. Noeu, que significa metanoeu. O que é metanoeu? Meta aponta para o estilo de vida. Noeu, para o estilo de pensamento. O arrependimento é um misto de duas coisas em uma. É mudança de vida e mudança de pensamento. Não há um real arrependimento se a pessoa não mudou o jeito de pensar e o que ela fazia. Vocês estão entendendo? Mude de vida ou mude de Deus, irmãos. Ou nós somos um altar ou somos um monte de lixo. Nós somos diferentes, nós resplandecemos a luz de Cristo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles estão olhando e nos observando. Metanoeu é mudar o meu pensamento e mudar as minhas atitudes. Eu quero que você abra aí, 2 de Paulo aos Coríntios 7 e 10. Você vai entender o que é arrependimento agora. Quem está entendendo, diga amém. Podemos ler? Porque a tristeza que Deus envia traz arrependimento. Da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo é morte. O que é arrependimento? É uma tristeza enviada por Deus. Você não tem que chorar quando você peca, você tem que se arrepender. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É quando você fala em rápido e bom som, eu não faço mais isso. Quando alguém diz, nunca mais eu faço isso, ele se arrependeu. Arrependimento é mudança total. Arrependimento é uma tristeza enviada por Deus. Culpa é uma tristeza enviada pelo mundo. Porém, o primeiro sentimento que o pecador tem quando peca é a culpa. Porém a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Se você se sente culpado é porque naturalmente você é. Só que a culpa não transforma. Ela aponta, ela acusa, ela diz, mas ela não muda. Essa tristeza é morte, é a tristeza do mundo. Você quer conhecer um cristão culpado? Ele some, ele esfria, ele cai, ele se afasta. Você quer conhecer um cristão arrependido? Ele se aproxima. A culpa mata, o arrependimento traz vida. Arrependimento é mortificação. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Arrependimento é morrer todos os dias, é morrer agora e ressuscitar agora. É o que Jesus diz, eu posso matar o homem num dia e ressuscitá-lo no mesmo dia, na mesma hora.
Arrependimento é morrer na hora e ressuscitar na hora. Arrependimento é ver como Deus te vê, ver sua real situação, como Deus está vendo. Se você não se arrepender, não há justificação para você. A mensagem para a igreja moderna é: arrependa-se. A mensagem mais importante dos nossos dias é: arrependa-se. Deus não busca arrependimento do mundo ele busca conversão, ele busca arrependimento da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é de você que o Senhor espera lágrimas. A Bíblia diz: chore, é tempo de chorar, é tempo de prantear. Irmãos, no último culto na nossa igreja, eu chorei por mais de 20 minutos. Aonde estão aqueles que choram pelos seus pecados? Você não pode se aceitar ou aceitar o seu pecado, você tem que chorar por ele. Você tem que se ver como Deus vê. Está ferindo a santidade dele. Agora eu vou te dizer uma coisa: por pior que seja o pecador, independente do que ele fez, se ele se arrepender, ele será justificado. O arrependimento transforma. Olhe muito bem, olha o milagre que arrependimento faz. Olhe para Davi, veja o que ele fez, o que ele mereceu e o que ele recebeu. Você já parou para pensar que mais da metade da Bíblia foi escrita por 3 assassinos? Você vai entender arrependimento e justificação agora. Moisés, assassino. Paulo, de crente, assassino de crente. E faltou um, quem que é? Davi. Esses homens escreveram mais da metade da Bíblia. Você parou para analisar que o paraíso foi inaugurado com um ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ô irmão, um ladrão justificado. O arrependimento, ele mata você agora e te justifica agora. Você precisa de alguns passos para você entender o que é arrependimento. Enquanto arrependimento é mudar de vida e mudar de mente, a culpa apenas pesa. A definição da palavra culpa é pesar. Por isso que as pessoas não mudam quando se sentem culpadas, elas se sentem culpadas, pesadas. Isso mostra que arrependimento só acontece em um único momento da sua vida, quando você decide mudar. O dia que você falar, eu vou mudar, você entendeu o arrependimento. Consequentemente, será justificado por qualquer pecado que você cometeu. Milhares ou milhões de cristãos não têm ideia de que precisam se arrepender, ao invés de simplesmente ficarem pedindo perdão. Como alcançar o arrependimento genuíno? Guarde no seu coração. Primeiro, clamar ao Senhor: salva-me, Senhor. Segundo, convicção de seus pecados. Não há nenhuma convicção de pecados. Não há nenhuma convicção de pecado sem que o pecador tenha visto a sua real situação perante Deus. Quando você vê o monstro que você se torna, você entende arrependimento. E por último, auto-humilhar-se, esvaziar-se completamente. A salvação sempre exigirá um evangelho e uma conversão genuína. Você pode chamar qualquer coisa de evangelho, mas na hora do vamos ver da salvação, ela vai exigir uma conversão genuína. Isso só acontece com arrependimento. Põe a mão no seu coração. Escute o que eu vou dizer. Põe a mão no coração e olhe para mim. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. A única maneira de vencê-lo é parando. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E custará mais caro do que você nunca imaginou pagar. Você não esperava chegar a esse ponto. Sabe como você voltará ao primeiro amor? Com um arrependimento de gemidos e lágrimas aqui hoje. Há muitos pecados. Onde é que eles estão? E aonde eles podem ficar daqui a alguns minutos? No mar do esquecimento. Arrependam-se. Fique em pé, igreja.
Põe a mãozinha no seu coração e por alguns minutos, eu quero daqui a alguns minutos orar pelos enfermos, mas por alguns minutos, faça 3 coisas. Primeiro, veja quem você é, o que você tem sido. Rejeite com toda a força agora seus pecados. Abomine-os. Sinta o fedor deles. Veja o seu pecado como o Espírito Santo vê agora. E clame ao Senhor. E tome uma posição. Não faço mais isso. Você vai sentir o peso da justificação agora. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos fazer um coral. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu. Levante as suas mãos. Se paz a mais. Cante o mais alto que você puder. Me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre. Cante o mais alto que você puder agora. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Agora grite. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só os salvos do Senhor bem alto. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Grite bem alto agora. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Abaixe a sua mão. Deixe as lágrimas rolarem de seus olhos. O Senhor está ministrando uma justificação. Ele te justifica agora. Grite e chore diante dele. Mais alto. Chame. O tamanho do seu grito é o tamanho do seu desejo e fome. O Senhor nos justifica e nos lava. Mais alto. Mais alto. Está chegando o dia do Senhor buscar uma noiva pura, não uma noiva suja. É uma noiva pura. O Senhor te justifica. Arrependa-se.
quero fazer 3 coisas aqui. Primeira, tem alguém aqui nessa noite que entendeu o Evangelho. O que eu preciso fazer? Eu sou culpado, pastor. O que eu preciso fazer para ser salvo? Confessar Jesus publicamente e crer com o coração. Arrepender-se. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levanta a mão que eu quero orar por você. Vá. Levanta a mão aqui embaixo na galeria. Tem alguém? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Você que levantou a mão, põe a mão no coração. Põe no coração. Mais alguém levantou a mão? Fica com a mão levantada, por gentileza. Mais alguém? Pastor, eu estou sem igreja, eu estou sem congregar. O Espírito Santo te ordena a retomar a sua comunhão hoje. Irmão, procure uma igreja séria que prega a palavra, que ama o Evangelho. Não um evangelho sincrético, de trocas. Procure algo que vai transformar a sua vida. A igreja bíblica. Você que está no lugar, que quer entregar a sua vida a Jesus, que entendeu o Evangelho, diga para Ele. E eu peço que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, entre no meu coração, faça morada na minha vida e perdoe os meus pecados. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você que levantou as mãos e colocou a mão no coração, eu te peço que no final do culto, procure um dos pastores e dê o seu nome para eles acompanharem você. Eu sou um evangelista. Nos dias que estivermos aqui em agosto, eu quero ganhar toda a sua família para Jesus. Toda a sua família, parentes e amigos serão salvos em nome de Jesus. Amém? Quem aqui precisa de cura e de milagres? Levanta a mão. Eu quero que você venha à frente. É a última oração que eu vou fazer. Venha à frente. Todos que precisam de cura, venha à frente. Aqui embaixo, cancerosos, cegos, surdos, todos que precisam de um milagre. Se você tem alguém que precisa de um milagre lá na casa, no hospital, pode vir também. Aleluia, venha. É momento do Senhor operar milagres na sua vida. Chega bem à frente aqui. Tu és santo. Levante as mãos. Santo é o Senhor. Digno de louvor. Cante o mais alto que puder. Grite. Tu és santo. O Senhor vai começar a curar. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Eu quero escolher uma pessoa. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou escolher uma pessoa para eu orar, para gerar fé no coração de todos. Há pessoas surdas de nascença aqui? Surdo? Tem surdo de nascença aqui? A minha pergunta, há pessoas que não escutam aqui? Surdo de nascença? Surdo de nascença? Vem alguém, vem um intérprete junto. Alguém com câncer aqui? Uma pessoa com câncer? Uma pessoa com câncer? Não há? Depois de orar por esse rapaz surdo, deixa eu te explicar, eu não tenho obrigação de curar ele, viu? Eu tenho obrigação de orar por ele. Jesus cura, eu só oro. Amém? Mas acima de tudo existe a soberania de Deus. Vem cá, meu filhão. Irmã, quem que está com você? Vem alguém da família ou algum amigo. Pergunta se ele tem fé. Ele nasceu surdo. Diga para ele que eu vou orar. E depois que eu vou orar, eu vou falar.
Se ele ouvir, ele levanta a mão. Acho que ele entendeu. Estenda as mãos aqui, irmãos. Ixi, tem um monte. Tá, estenda as mãos aqui. O que eu falei é que eu vou orar e ele vai fechar os olhos. Depois eu vou falar. Se ele ouvir, ele levanta a mão. Mas só se ele ouvir. Mas ele vai estar com os olhos fechados. Eu não gosto de meio milagre, não. Se Jesus cura, ele cura. Se não cura, todo mundo vê também. É ou não é? Amém? Mas Jesus cura. Estenda as mãos aqui. Espírito surdo. Surdez. Ele já está ouvindo. Surdez, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Sá! Em nome de Jesus. Toda surdez, sá! Em nome de Jesus Cristo. Está chorando. Meu Deus. Está ouvindo? Glória a Deus. Bom. Bom. Então, peraí, vamos ver se ele está ouvindo. Ó. Ó. Olha para lá, olha para lá. Olha para lá. Oi. Glória a Deus. Aleluia. Olha para lá, olha para lá. Glória a Deus. Vamos ver. Oi. Olha para lá. Oi. Alguém tem dúvida aí? Gente, 1 minuto aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Tu és santo. Cante alto. Adore o Senhor. É o Senhor Deus Poderoso. Cante o mais alto que você puder. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. Deus, Tá. Deus Tá. poderoso. Digno de louvor. Glória a Deus. Agora é esse aqui. Esse aqui tá aqui. Eu falo, você repete, tá? Vai lá. Oi. 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 E tá com o olho fechado. Agora, analisa comigo. Ele está ouvindo. Por que todo mundo chama surdo de mudinho? Ele não é mudo. Ele é surdo. Ele não fala por quê? Quem nasceu falando aí, levanta a mão. Olha o tanto. Vocês tudo nasceram falando, foi? Como é que é esse negócio aqui em Valadares? Me explica esse mistério aí. Como que foi isso? Como é que aconteceu esse fenômeno? Irmão, o que é que esses meninos precisam fazer agora? Aprender a falar. Agora, uma coisa que a gente aprende quando eu ministro um milagre nas igrejas, que a cura ela tem que permanecer. Jesus falou assim, não entra na cidade para que não roube. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Veja, cura se recebe, cura se perde, quando você duvida.
que a senhora tem que falar para os meninos agora, para eles não duvidar. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Senão amanhã você fica surdo de novo. Amém. 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 A senhora se vira e ensina ele a falar, irmã. Eu não tenho nada a ver com isso. Fala pela tua mão agora que eu vou orar por todos. Eu já passei do meu horário. Vou orar por todos. Põe a mão onde você precisa da cura. Irmão, isso aqui foi só uma amostra grátis, viu? Em agosto. É agosto, pastor? Agosto vai fumegar o negócio, viu? Agora, primeiro, em agosto, não venha com expectativa só de milagre, porque eu não sou curandeiro, eu sou pregador do evangelho. Se der tempo, eu oro por cura. Eu prego a palavra. Se não der tempo, eu não oro. Eu sou um ganhador de almas. Então venha para você ouvir a palavra, trazer gente para aceitar Jesus e trazer enfermo para ser curado. Em último caso, nós vamos orar pelos enfermos. É importante os enfermos serem curados? É. Mas a cura é temporária, a salvação é eterna. Então venha na expectativa. O que o senhor tem? Que tamanho que está? Está grande. Eu vou orar e só a procura, tá bom? Põe a mão. Câncer. Eu te ordeno agora em nome de Jesus Cristo. Agora. Sá! Pelo poder do nome de Jesus. Agora aperta, procura. Vai lá, irmã. Cadê? Aperta. Cadê o câncer? Sumiu? Vê se está no pé. Não? Só está curado, irmã? Amém. Só que era câncer. Então, irmã, faça os exames. A gente crê, tá bom? Mas faz os exames que Jesus curou. Amém, irmãos? Vamos orar agora por cura. Estenda as mãos aqui. Pai, eu ministro um milagre na vida de todos que estão aqui. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si a nossa enfermidade. Pai, eu não aceito nenhum filho do Senhor enfermo. Mas respeita a sua soberania, mas em nome de Jesus Cristo eu creio que a tua palavra diz que tudo que pedirmos no teu nome, em oração, crendo receberemos. Que toda enfermidade, toda doença aqui ou na casa ou no hospital, ou do quem está assistindo pela internet, sai agora em nome de Jesus. Receba a cura agora, pelo poder do nome de Jesus. Levanta sua mão e diz: eu estou curado, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Quem crê que a minha vida foi uma bênção na sua vida? Vamos fazer o seguinte: eu te abençoei durante o culto, você me abençoa depois do culto, tá? Então a maneira de você me abençoar é não deixando eu voltar com aquela caixa de material pelo voo da Azul, que é R$15 o excesso de bagagem. É caro, irmão. Agora é caro, não é barato não. Então eu tenho um costume: Senhor, eu ministro um milagre na vida financeira de todos que vão comprar o material. A tua palavra diz que a mesma medida com que medir será medido. Pai, eu peço que o Senhor honre quem vai me honrar. Que o Senhor honre a vida financeira de todos que vão comprar. Eu declaro, meu Pai, essa bênção nas finanças desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Essa última oração foi específica para aqueles que vão me honrar. É o mínimo que eu posso fazer. Amém? Em agosto nós estamos aqui com os irmãos. Vou passar o pastor. Não esqueça da mensagem que você ouviu. Gente, nós vamos encerrar agora. Volte só ao seu lugar. Irmãos, olha, se a maquineta do cartão estiver descarregada, você pode dar um cheque, pode organizar. Você não tem o carregador lá, não? Vamos ficar em pé, vamos encerrar agora o nosso culto. Nós vamos encerrar agora, depois de uma bênção poderosa desta. Segure na mão de quem está à sua direita, à sua esquerda. Você que está aí na galeria, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. De mão dada. Olha aí, gente, segure aí na mão do outro e diga assim: olha, semana de dupla honra.